paz do Senhor para todos os meus irmãos, irmãs e todos vocês que nos assistem nesse momento. Nós estamos aqui para mais uma das nossas lições de Escola Bíblica Dominical, CPAD. Nesse trimestre nós estamos tratando sobre dons espirituais e dons ministeriais. O nosso comentarista desse trimestre é o nosso pastor Elinaldo Renovato. E o propósito desse trimestre é falarmos aos irmãos sobre dons espirituais de uma forma mais ampla e mais profunda. A lição de hoje, ela trata sobre um assunto de grande relevância. Vamos falar hoje sobre dons de revelação. Por que eu disse de grande relevância? É porque esse assunto, para nós que somos pentecostais, é de suma e de grande importância. A lição de hoje, que fala sobre dons de revelação, ela está baseada em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, no livro de Atos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 10, e também no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 19 ao versículo 22. Nessa lição, nós falaremos sobre dom de sabedoria, dom da palavra da ciência e o dom de discernimento de espírito. A pergunta que a gente faz logo no início é a seguinte: dons espirituais é algo adquirido por um ser humano ou é uma capacitação divina? É isso que nós estaremos estudando aqui nesta lição de hoje. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala que os dons são dados à igreja para a edificação. Quando a gente vai em 1 Coríntios 12, a gente percebe que nesse texto são citados 9 dons espirituais. Isso não significa que é a totalidade de dons, mas aqui Paulo ele se preocupa em pontuar aqueles dons que são mais necessários à Igreja de Cristo, aqueles dons que são mais necessários para a edificação da igreja. Para melhor nós compreendermos sobre esses dons, nós dividimos esses 9 dons em 3 categorias. Isso para fins didáticos, para a melhor compreensão nossa. A primeira categoria fica em dons de revelação. A segunda categoria, dons de poder. E a terceira categoria em dons de expressão. Então, isso foi dividido para uma melhor compreensão. Nas primeiras 3 lições que nós estamos estudando, estamos falando sobre dons espirituais e depois a gente vai entrar em um assunto que é sobre os ministérios da igreja. Então, cada categoria dessa que nós citamos aqui, ela possui 3 dons. E na lição de hoje, nós estaremos estudando sobre a primeira categoria de dons, que é dons de revelação. Esse dons de revelação, ele possui na sua categoria 3 dons, que são sabedoria, palavra de conhecimento, que é o mesmo que ciência, e discernimento de espírito. Com ele, irmãos, a igreja ela se torna melhor capacitada, tanto em áreas de aconselhamento, áreas de orientação e em áreas das quais a igreja precisa tomar decisões de extrema importância. Esses dons estão dados à igreja por parte divina. Isso não é algo adquirido ou não vem de uma sabedoria humana, mas é algo que vem da parte de Deus para a igreja. No nosso primeiro tópico, a gente vê aqui o conceito de sabedoria. O que vem a ser o significado de sabedoria? É o discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e nas humanas. A
A sabedoria de que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, ele está falando de algo espiritual. Ele está falando da capacitação espiritual, capacitação divina e sobrenatural para a igreja. A sabedoria de que Paulo fala é isso, baseada nisso, em uma capacitação divina. Com esse dom, irmãos, a igreja ela se torna melhor capacitada. Para quê? Para tomar decisões, para trazer orientação à igreja, para em situações de extrema importância, onde a igreja ou a liderança precisa tomar uma decisão muito difícil. Então, esse dom, o dom da sabedoria, ele é de importância fundamental para a igreja. Quando a igreja recebe esses dons esses que vêm da parte de Deus, nós precisamos entender uma coisa: essa sabedoria não é de alguém que se preparou intelectualmente, mas é de alguém que Deus vem e o capacita com sabedoria divina. O que é essa sabedoria divina? É um fragmento da sabedoria de Deus colocada no ser humano. É com ela que a igreja vai ser melhor orientada nas tomadas de decisões. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que receberam essa capacitação de Deus em momentos difíceis, em momentos de tomadas de decisões de extrema importância. Eu vou citar alguns aqui. No primeiro exemplo nós temos no Antigo Testamento. Nós temos o caso de José, que Deus o capacitou com sabedoria. José, que está relatado lá em Gênesis 41, ele recebeu de Deus essa capacitação para, além de estar interpretando os sonhos de Faraó, orientá-lo em uma tomada de decisão de extrema importância. Esse é o primeiro exemplo. Ele está em Gênesis capítulo 41, versículo 14 até o versículo 41. Outro exemplo que nós temos é o exemplo do rei Salomão, a quem Deus lhe deu sabedoria e que foi considerado o homem mais sábio da terra. Em um momento onde ele precisava de tomar uma decisão difícil, nós vemos relatado na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18. Ele foi o rei mais sábio que pisou nessa terra. E em um momento de grande importância, a Bíblia nos mostra ele tomando uma orientação, ele tomando baseado em uma sabedoria divina, ele ali pôde resolver uma situação muito difícil. Foi o rei mais sábio e soube tomar uma decisão de extrema importância em um momento muito difícil. Nós temos também exemplos no Novo Testamento. Nós temos o exemplo de Estevão. A Bíblia diz lá em Atos que Estevão falou com grande autoridade e com grande sabedoria, expôs as Escrituras de uma maneira que causou espanto a todos que estavam assistindo. A forma que Estevão expressou a palavra de Deus causou admiração e espanto a todos que estavam assistindo. Então, são exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento de pessoas que receberam de Deus essa capacitação divina, palavra de sabedoria, para tomar decisões em momentos difíceis. Outros que recebeu de Deus sabedoria para trazer uma palavra que naquele momento era necessário, uma palavra de sabedoria.
Na igreja, o dom de sabedoria é de extrema importância. Por que, irmãos, na igreja é de extrema importância? Veja bem, na ministração da palavra de Deus, Deus pode usar alguém no dom da sabedoria para pregar a palavra de Deus em um momento de aconselhamento, né, onde ali nós temos a liderança, pessoas que são capacitadas por Deus para trazer aconselhamento para alguém, algum irmão ou para a igreja de uma maneira geral. Situações de extrema importância na igreja, onde se precisa tomar uma decisão difícil. Esse dom é importante no ministério pastoral. Deus usar o pastor da igreja no dom da sabedoria. Então, é um dom de extrema importância na igreja do Senhor. Ele é importante na liderança, né? Porque ali é onde que se toma as decisões mais difíceis, né? Porque, irmãos, com o dom da sabedoria, as decisões são mais acertadas, né? Decisões difíceis são mais acertadas com esse dom. Nas áreas de aconselhamento é fundamental. Então, é muito importante que a igreja do Senhor tenha esse dom para que possa, em um momento oportuno, estar usando esse dom para os irmãos. Então, principalmente em áreas de aconselhamento. Sabe, como diz um certo pastor, um bom conselho, ele pode salvar uma vida. Um bom conselho, ele transforma uma pessoa. Um bom conselho, ele transforma uma família. Um bom conselho, ele pode salvar um casamento. Por isso que é de extrema importância o dom da sabedoria na igreja do Senhor. Todas as pessoas, irmãos, elas são preciosas aos olhos de Deus. É por isso que Deus presenteou a igreja dele com esse dom da sabedoria. Porque todas as pessoas, de uma maneira individual, são preciosas aos olhos do Senhor. Quando a gente vai aqui para o segundo tópico da nossa lição, a gente vê sobre o segundo dom dessa categoria de revelação, que é o dom da ciência. Com esse dom, nós podemos, com esse dom, Deus capacita esse dom para a igreja ou para algum irmão de uma maneira específica. E esse dom, ele pode ser usado por intermédio de sonho, por intermédio de visão, por intermédio de revelação. Ele pode ser usado dentro da igreja para uma área de conhecimento espiritual. Através do dom da ciência, o que vai acontecer? As coisas que estão ocultas serão reveladas. Através desse dom, Deus trará revelação daquilo que está nas Escrituras Sagradas. Textos que precisam de um discernimento de Deus para compreendê-lo. Então, Deus dá o dom da ciência para a igreja, para que os mistérios que estão nas Escrituras Sagradas sejam revelados para a igreja. Então, com esse dom, aqueles mistérios, aqueles textos de difícil compreensão para a igreja, eles estão esclarecidos para a igreja. Então, é um dom também de fundamental importância para a igreja do Senhor. Através desse dom também, Deus traz à igreja aquilo que está prestes a acontecer. É o que a gente chama de coisas ocultas. Com ele, Deus dá a saber à igreja sobre aquilo que está prestes a acontecer. Coisas ocultas, coisas que irão acontecer em breve ou em um tempo pré-estabelecido. Deus traz à igreja a revelação daquilo que está prestes a acontecer. Isso pode indicar o que para a igreja? Quando Deus traz
para a igreja a revelação daquilo que está prestes a acontecer. Isso pode servir de quê? Isso pode servir de alerta para a igreja e de preparo para a igreja. Então Deus traz uma revelação daquilo que está prestes a acontecer. Essa revelação pode estar ligada à igreja, ela pode estar ligada ao país, ela pode estar ligada a um lugar específico, ou ela pode estar ligada a todo o nosso planeta. Então, é um dom de extrema importância para a igreja do Senhor. O dom da ciência também é usado para o crescimento e proteção da igreja do Senhor. Com esse dom, veja bem, com esse dom, a igreja ela se prepara para as heresias que tentam minar a igreja do Senhor. Com esse dom, a igreja combate heresias e enganos que tentam entrar na igreja do Senhor. O dom da ciência, irmãos, só para ficar bem claro, ele não é adivinhação, porque a adivinhação ela vem da parte humana. A adivinhação ela vem de um conhecimento humano. Aqui não. O dom da ciência ele vem da parte de Deus para o homem. Ele vem da parte de Deus para a igreja. Então isso precisa ficar bem esclarecido. O dom da ciência é algo que vem da mente de Deus para o coração da igreja. Amém? Nós temos na Bíblia alguns exemplos de dom da ciência, ou dom do conhecimento. Nós temos no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 12. Aqui nós temos a história ou o relato de um fato acontecido com o profeta Eliseu, ou no ministério do profeta Eliseu. Deus revela ao profeta Eliseu sobre os planos malignos do rei da Síria, que estava intentando contra Israel. Aqui nós temos um exemplo. Deus revelando ao profeta as intenções do inimigo de Israel. Dom da ciência. Aleluia. Deus revelou ao profeta algo que estava oculto. Se os irmãos lerem essa passagem, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 12, ali tem uma grande revelação de Deus, de algo que estava oculto, trazendo à tona ao profeta, para beneficiar quem? A nação de Israel. Nós temos outro exemplo, está no livro de Daniel, no capítulo 2. Através de Daniel, Deus revela ao rei da Babilônia sobre o futuro dos grandes impérios. Outra revelação de Deus para beneficiar alguém. Nós temos também um exemplo no Novo Testamento de Ananias e Safira. Isso está relatado no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Nesse relato aqui, a gente vê o cuidado de Deus em proteger a igreja, porque aqui Deus traz para o apóstolo Pedro sobre o que o inimigo estava tramando. O inimigo queria trazer um engano, trazer mentira para dentro da igreja do Senhor. Deus então revela para o apóstolo e não permite que esse engano entrasse na igreja do Senhor. Então nós temos vários relatos sobre o dom da ciência sendo usado por Deus, Deus dando esses dons aos seus, para quê? Para a proteção, para a guarda, para não permitir que enganos entrassem na igreja do Senhor. Então, nesse relato aqui do apóstolo Pedro, sobre Ananias e Safira, Deus, através de Pedro, não permitiu que a igreja fosse enganada
com mentiras. Esse dom, irmãos, o dom da ciência, é um dom sobrenatural. Eu repito, não é um dom adquirido por meios intelectuais, mas é algo que vem da parte do Senhor, é algo que vem da parte de Deus. É o Espírito Santo que traz esse conhecimento para a igreja. No momento certo, na época certa, para alertar a igreja e proteger ela, preparar ela para aquilo que está prestes a vir. É um dom que preserva a igreja do Senhor contra os enganos de Satanás. Sobre o dom de discernimento de espírito, que está aqui no nosso terceiro tópico da lição, com esse dom, a igreja do Senhor, ela se prepara e se protege contra as manifestações espirituais que não estão ligadas à operação do Espírito Santo. Então, com o dom de discernimento de espírito, o Espírito Santo ele traz à igreja sobre a origem e a natureza das manifestações espirituais. Com ele, a igreja sabe qual tipo de espírito está atuando no meio da igreja. Esse dom identifica a origem e a manifestação espiritual e identifica o objetivo dela. Qual é o propósito dessa manifestação que está acontecendo dentro da igreja? Então, mais um dom que é de extrema importância para a igreja do Senhor, que é o dom do discernimento do Espírito. Com ele a igreja identifica a origem e a natureza das manifestações espirituais que surgem dentro da igreja. Então, como é importante os dons espirituais para a igreja? Com ele a igreja sabe que tipo de espírito está atuando, que tipo de espírito está sendo manifesto, está ali se apresentando no meio da igreja. Então é um dom de extrema importância para a igreja do Senhor. Porque a igreja, sabendo a origem e o objetivo dessa manifestação espiritual, ela se protege dos falsos ensinos e das falsas manifestações. Olha como é importante os dons espirituais na igreja do Senhor. Agora, quais são as fontes de manifestação espiritual? Pelo menos 3. Elas podem vir de Deus, pode vir do homem, que é uma manifestação humana, ou ela pode vir do maligno, do diabo. Uma profecia, por exemplo, uma profecia pode vir de uma dessas 3 manifestações, né? E é por meio desse dom, o dom do discernimento de espírito, que a igreja vai saber identificar a verdade. Qual é a origem dessa manifestação? Se é de Deus, se é do homem ou se é do maligno. O objetivo maior desse dom é o quê? É manter a integridade espiritual e física da igreja. Então é um dom de extrema importância para a igreja do Senhor. E como que a igreja vai discernir essas manifestações espirituais? Como que a igreja vai saber se ela é de Deus, se ela é do homem ou se ela é do maligno? Lá na carta do apóstolo João, 1 João capítulo 4, ele fala assim: para nós provarmos de que espírito está atuando dentro da igreja. Para provar que espírito está atuando. E como que a igreja faz isso? Aqui entra uma questão de grande importância para a igreja do Senhor: conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos saber se essa manifestação
a gente vai provar de onde é a origem dessa manifestação, baseando nas Escrituras Sagradas. É aí que entra a importância do conhecimento da Palavra de Deus. É aqui que entra a importância de cada um de nós, todos os dias, meditarmos na Palavra do Senhor, procurar nos enriquecer, procurar nos alimentar todos os dias da Palavra do Senhor, porque é assim e somente assim nós conseguiremos combater as heresias, as falsas manifestações que porventura surgirão no seio da Igreja do Senhor. Como que a igreja faz isso? Toda palavra que a igreja ouvir em nome de Deus deve ser analisada à luz das Escrituras. Nós precisamos conferir, irmãos, tudo aquilo que ouvirmos dentro da igreja em nome de Deus, nós precisamos analisar à luz da Bíblia, conferir se está certo, conferir se tem fundamento, se tem propósito aquilo que nós ouvimos. Então é à luz da palavra de Deus que nós vamos combater as manifestações que surgem dentro da igreja, que não vêm da parte de Deus. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinos. E esses falsos profetas, eles estão, irmãos, por toda parte. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então, como que eu vou conhecer uma pessoa? Pelo seu caráter, pelas suas atitudes. Então, é pelos frutos que se conhece a árvore. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 15, Jesus fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas. A grande verdade, irmãos, é que, como eu disse, que pelos frutos é que se conhece a árvore. O caráter de uma pessoa é conhecido pelas suas atitudes. A gente sabe que, mesmo que uma pessoa tenta esconder o seu verdadeiro caráter, uma hora isso vai vir à tona. Uma hora essa verdade vai aparecer. Então, ninguém consegue esconder os frutos por muito tempo. Uma hora a verdade surgirá. Então, com esse dom, a verdadeira motivação daquela pessoa que fala em nome de Deus será mostrada. Esse dom, irmãos, dom de discernimento de espírito, ele capacita a igreja para discernir o quê? Discernir entre o certo e o errado. Discernir entre o verdadeiro e o falso. Com esse dom, as verdadeiras intenções de Satanás, eles são desmascaradas. É por isso que eu disse no início, que para nós, pentecostais, esse dom é de extrema relevância, é de extrema importância. É porque com ele a igreja cresce, com ele a igreja se protege contra os falsos ensinos, contra as falsas profecias e contra os espíritos enganadores que tentam minar a igreja do Senhor. Por isso que Deus, ele presenteou a igreja dele com esse dom. Para quê? Para ela se proteger e ao mesmo tempo crescer. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.